Muito bem, agora sim, abra a sua Bíblia, Mateus 28. Ministrei domingo passado pela manhã esse tema de discípulos, ministrei hoje de manhã o tema de discípulos, parte 2, e encerro hoje à noite com o meu tema discípulos, parte 3. Então vamos ver o texto que nós estamos trabalhando, Mateus 28, 16 a 20. Vamos colocar na tela lá, vamos todos ler, olha, vamos ver esses 4 versos aqui todos juntos, bem bonito, vamos lá? Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem, cadê o 20? E ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês. Até quando? Até quando? Até os fins dos tempos. Muito bem. Aqui são as instruções de Jesus antes de subir ao céu. Jesus chama os seus discípulos, como lemos, os discípulos chegam ali, naquele monte, e antes de subir ao céu, Jesus os reúne, e agora vai dar uma missão para eles. Diga aí, missão. Diga mesmo, missão. Muito bem. E disse, queridos discípulos, vocês vão e façam discípulos até os confins da terra. Essa é a sua missão. Essa missão que Jesus deu, no nosso mundo cristão, é chamado de a grande comissão. Então, mas entretanto, a gente tem aprendido esses 2 domingos, que é muito importante que antes que você faça o discípulo, antes de você fazer discípulos, você tem que ser discípulo. Isso é vital. Antes de fazer, você tem que ser. Antes de fazer discípulos, nós temos que ser discípulos. Porque, meu irmão, você ensina aquilo que você sabe, porém você só forma aquilo que você é. Deu para entender como é diferente? Você ensina o que sabe, mas você forma, se você quer formar discípulos, você forma a não ser que você seja discípulo. Porque seguidores formam seguidores. Simpatizantes formam simpatizantes. Mas somente verdadeiros discípulos vão formar verdadeiros discípulos. Agora, outra coisa que é importante mencionar quando falamos de ser e fazer discípulo, é que ser um discípulo de Jesus não se trata de um evento, mas se trata de um processo. Vou dizer de novo, ser um discípulo de Jesus não é um evento, não é algo que vai acontecer no dia, no instalar de dedos, num culto na IBC. Não funciona, num dia de ceia, não é assim. Ser um discípulo de Jesus é um processo. Diferente de você ser crente, que é uma decisão. Essa decisão de ser crente é imediata. Mas, porém, ser discípulo é uma decisão que você leva a vida toda, porque é um processo. Ser crente se torna num instante. Uma oração, você acabou de se tornar crente. Mas ser discípulo toma a sua vida toda. Ser crente é grátis, não custa nada. Ser discípulo tem um preço. Você vai pagar um preço, não tem jeito. Agora, o que significa então ser discípulo de Jesus, segundo a palavra de Deus? É o que nós estamos vendo já esses 2 domingos. Primeiro, vou amar a Deus acima de todas as coisas e vou amar ao meu próximo assim como a mim mesmo. Então, qual é a primeira característica de um discípulo de Jesus? Vamos lá. Amar a Deus, diga aí, amar a Deus e amar ao próximo. Esse está ruimzinho hoje, hein? Amar a Deus, vamos lá, e amar o próximo. Essa é a primeira característica. Não tem jeito, você é discípulo de Jesus, você ama a Deus.
Ama a Deus sobre todas as coisas. Mas não adianta só amar a Deus, você tem que amar ao próximo como você se ama a si mesmo. A segunda coisa, ou a segunda característica de um discípulo de Jesus, é que você não pode ser somente um ouvinte da palavra de Deus, mas você tem que ser um praticante da palavra de Deus. Então, o que eu não posso ser o que eu não posso ser é um quê? Mas o que eu tenho que ser? Um praticante da palavra de Deus. Terceira coisa, vimos hoje de manhã, que eu não vou somente seguir a Jesus como discípulos, mas eu vou carregar a minha cruz. Ou seja, o que significa isso? Eu vou me comprometer com Deus. Não somente eu vou obedecer naquilo que é fácil, que me convém, mas também eu vou obedecer em tudo, ou seja, eu vou segui-lo em tudo, mesmo que isso signifique pagar um preço e fazer um sacrifício. Esse é tomar a sua cruz. Quando Jesus disse, vem, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, há um preço a ser pago. Deu para entender, amém? Quarto, um discípulo de Jesus se caracteriza por ser uma pessoa generosa. Diga aí, generosidade. Forte, o pessoal que fala dinheiro tem medo. Pode falar generosidade. É isso aí. Ou seja, não vive de mãos fechadas, mas vive de mãos abertas. Não vive para receber, mas vive para dar. Não vai à igreja somente para receber, mas também vai à igreja para dar, para contribuir, não somente dinheiro, mas seu tempo, sua adoração, sua liderança, seu serviço. Esta é a generosidade em todos os ambientes que o Senhor espera de um discípulo de Jesus. Deu para entender, amém? E quinto, que ainda fizemos de manhã, um discípulo de Jesus, ele congrega e colabora com a igreja. Diga aí, congregar. O que você está fazendo aqui agora é congregar. Congregar, olha que difícil falar isso, hein? Congregar. Um discípulo de Jesus participa, é a família de Deus. É a família de Deus, congrega, colabora em todos os aspectos da família de Deus. Há discípulo de Jesus aqui nessa noite? Amém. Há mesmo, amém? Amém? Glória a Deus. Então nós estamos aprendendo essas qualidades, essas características de discípulo de Jesus. Bom, e hoje vamos encerrar essa trilogia, compartilhando agora mais algumas características indispensáveis de um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus é uma pessoa que tem hábitos e disciplina espirituais. Vou repetir, um discípulo de Jesus é aquele que tem hábitos e disciplina espirituais. Amém? Vamos ver mesmo. Interessante que a palavra disciplina, que a palavra discípulo e a palavra disciplina, elas têm a mesma origem, o mesmo significado na sua raiz, que significa aprendizagem. Portanto, um discípulo é um aprendiz, essa que é a verdade. Um discípulo de Jesus é um aprendiz dos ensinamentos de Jesus. Por isso que se torna a vida toda, porque a vida toda você está aprendendo o que o Senhor Jesus quer para você. Então, estamos aprendendo acerca de disciplinas, estamos aprendendo acerca de hábitos, porém, a gente agora vai ver essa conexão que há entre um discípulo e as disciplinas de Jesus. Então, veja, anote isso, as disciplinas espirituais são vitais, são essenciais, são importantes, porque elas são as ferramentas que nos ajudam num processo desse discipulado. Ou seja, as disciplinas, então, são essas ferramentas que vão nos ajudar nesse processo de discipulado, de você se tornar um discípulo. Em outras palavras, essas disciplinas espirituais são as chaves para o desenvolvimento, para o crescimento, para a transformação espiritual do discípulo. Então, você não pode ser um discípulo sem disciplina. Aí que está. Você não pode ser um discípulo de Jesus sem as disciplinas de Jesus. Então, quando eu sigo as disciplinas de Jesus, cada vez mais eu vou me parecer com Jesus. Cada vez me torno um melhor discípulo de Jesus. Então, hoje eu quero compartilhar algumas dessas disciplinas de Jesus que vão nos tornar cada vez melhores discípulos. E essas disciplinas, o próprio Jesus ensinou para os seus discípulos naqueles momentos. E vamos começar dizendo algo importante, que as disciplinas
que desenvolveram os discípulos de Jesus são um reflexo do compromisso e dos ensinamentos da missão. Vamos entender isso aqui porque é importante. As disciplinas espirituais que os discípulos de Jesus formaram em sua vida, desenvolveram em suas vidas um reflexo daquele compromisso que eles tinham com Jesus, dos ensinamentos, de toda a missão que o Senhor Jesus tinha dado a eles. Essas disciplinas refletiram, sintetizaram tudo que Jesus tinha. Então essas disciplinas não somente vão nos ajudar a sermos discípulos, mas vão nos ajudar a nos formarmos, a nós formarmos outros discípulos de Jesus. Até aqui me diga amém. Amém. Muito bom. Então vamos lá, Lucas capítulo 5, 15 e 16. Mas as notícias a seu respeito, se trata de Jesus, se espalharam ainda mais. E grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de todas as suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim do quê? A fim do quê? Orar. Então, antes de eu dizer algumas coisas, antes de eu entrar nesse ponto. Essas disciplinas espirituais que Jesus teve e que formou os seus discípulos, foram as bases da fé cristã. Isso por séculos e séculos, até o nosso tempo de hoje. Ou seja, esses princípios, essas disciplinas, se converteram, se estabeleceram nesses fundamentos sobre qual Jesus edificou a sua igreja. Por isso é importante a gente, de uma certa forma, a gente transmitir isso de gerações em gerações, como foi feito desde os primórdios, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Então o que eu vou compartilhar nessa noite não é nada novo. Nada novo. Tudo isso eu tenho certeza que você já sabe. Mas sabe o que é novo? É que você vai notar agora a importância dessa transcendência nesses hábitos, na disciplina, para te tornar um discípulo de Jesus genuíno e verdadeiro. Deu para entender, amém? Agora, nesse texto que nós vemos de Lucas 5, a palavra-chave ali é frequência. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus tinha um hábito. Ele tinha o hábito de orar. Então, o primeiro hábito que a gente aprende com Jesus é a oração. Diga aí, oração. Jesus fazia isso todos os dias. O fazia com frequência. Portanto, Jesus orava não só quando ele estava com problemas, não quando só ele estava com perigo, não só orava quando tinha necessidades. Ou seja, Jesus orava em todo o tempo, sempre ele orava. Ele tinha uma disciplina, um hábito de orar, porque o fazia com frequência, como diz a palavra de Deus. Veja, hábito é um grande problema. Vou dar um exemplo. Seja honesto, hoje é ceia do Senhor. Você escovou o dente hoje? Dá risada por quê? Então é uma pergunta séria. Porque você não escovou é um problema. Quem escovou o dente? Tem gente que não levantou a mão, olha o problema. Mas o que é escovar o dente? Não é um hábito? Quando você é pequeno, quem tem filho pequeno, já teve filho pequeno, você pega um moleque, uma menininha e fala assim, vai escovar o dente. Mãe, gosto de ruim na boca, vai escovar o dente. Aí você obriga. Daqui a pouco se tornou um hábito. Não é verdade? Não é assim? É igual tomar banho, também é um hábito. Tem gente que não gosta de tomar banho, vai na Europa lá, os caras tomam banho uma vez por semana. Né? Brasileiro toma 2, 3, 4 vezes. Veja, esses são hábitos. Meus irmãos, oração é hábito. Se você esperar ter vontade, se você esperar ter, vou achar um tempo melhor, sabe o que acontece? Você não ora. Você faz só que era oração profissional. Obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. E olhe lá ainda, hein? Olhe lá. Então a oração tem que se tornar um hábito. Jesus tinha um hábito de orar constantemente. Era hábito de Jesus. Fazia parte da sua disciplina. Porque a disciplina é aprendizado, a gente tem que aprender a fazer. Não é porque a gente às vezes gosta, mas depois vai ver que é necessário. Então a sua higiene, por exemplo, você pode até não gostar, mas você sabe que é necessário. A oração, você pode achar assim,
eu não gosto. Um erro grande. Mas você vai entender que é necessário para a sua vida, é necessário para o seu crescimento, é necessário para o seu relacionamento com Deus. Tem que haver, o crente, o discípulo de Jesus, tem que haver uma rotina de oração. Posso ouvir um amém mesmo? Amém. Se você não tem, comece pouquinho, mas comece. Seja pouco. Crie o seu jeito, o seu modo. Agora, tem crente, meu irmão, que não ora nem para comer. Nem para agradecer o pão que está fazendo, que está comendo. Nem pelo recurso que você tem para pagar a comida, se você for no restaurante. Nem para isso não agradece. Tem crente que nem agradece pelo dia, pela proteção, pela noite que teve. Porque você dormiu numa cama e tem gente que dormiu na rua. Então, tem que ser um hábito, é uma disciplina. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto mais você está na presença de Deus, mais você vai querer estar na presença de Deus. Mas se você não está nem um pouquinho, sabe o que acontece? Você não vai ter vontade de ter nada. Vou dar o remédio para insônia. Começa a orar, você vai dormir. Aí depois você vai ficar acordado porque você não vai querer dormir, porque o Espírito não vai estar na sua vida, e você começa a ter um relacionamento, você vai ver que de repente você passa 1 hora lá orando, está tudo bem, e depois você vai dormir em paz. Amém? Né? Pastor Edmar, ele acorda às 4 da manhã, 4, né? 3? Meu Deus do céu. 3 da manhã o pastor Edmar acorda para orar. Eu falei, não me liga. Né? Tô dormindo. Mas ele gosta. Quando dá 7 horas já está virado. Eu quero dormir. Também 3 horas da manhã, mas é um hábito. É isso? Não é? Quanto tempo, pastor? Não, mas quanto tempo está nesse hábito? 5 anos no hábito das 3 da manhã, 3 às 4, né? Das 3 às 4 da manhã. Se tornou um hábito. O relógio biológico parece que já chama, já acorda, já desperta para ter uma comunhão com Deus. Parabéns, pastor. Agora, não estou dizendo que você precisa acordar às 3 da manhã. Essa é a particularidade dele. Agora, meu irmão, você é discípulo de Jesus. A oração faz parte da sua vida. Deu para entender, amém ou não? Amém. Separe um tempo, comece aos poucos, mas faça. Faça. E você vai ver os resultados na sua vida. Eu já contei aqui, conto sem problema nenhum. Todo dia de manhã eu levo minha filha para a estação de trem, quando ela vai para a faculdade. Nós não saímos de casa sem orar. Esse é o tempo meu e dela, que nós oramos. Eu oro para a minha família, pela proteção de casa e pelo meu dia. Não é tão longo, mas é necessário, e eu gosto porque eu estou com a minha filha ali orando. Veja, faça um hábito de algum momento na sua vida que você esteja reunido. Talvez no seu ambiente em casa, você vai para as suas refeições, durante o almoço você está no seu trabalho, tudo certo. Mas à noite você tem sua família, tem seus filhos, aí cada um pega o prato, vai ver a televisão, vai não sei o que e tal, e nem senta junto, nem agradece a Deus a comida que está ali. Meu irmão, corrija isso. Crie um hábito saudável. Sente à mesa, ensine seus filhos pequenos a agradecer o alimento, a ter um momento de reflexão ali, de agradecer o que Deus tem provido na sua vida. Crie um hábito, ensine os seus filhos, como Jesus ensinou aos seus discípulos. Olha, frequentemente eu oro, e eu quero que vocês também tenham esse mesmo hábito de orar. Ensine a sua família, homens que são sacerdotes da sua casa, ensine a sua família. Pare um tempo, ensine seus filhos contra isso, e nunca mais eles vão esquecer e vão criar um hábito saudável, que é um hábito da oração. Amém? Mas o problema é que muitos cristãos só têm o hábito de orar quando tem problema. Essa que é a verdade. Quando tem necessidade, quando estão em perigo. É o cristão bombeiro. Já viu o cristão bombeiro? É aquele que vem a Deus quando corre o perigo. Deus, estou com incêndio na minha vida, então preciso correr atrás de Deus aqui, vão apagar esse incêndio. Aí corre nos pastores, pede oração, pega dá uns anjos aqui, pastor, estou com dificuldade. Não. Qual a diferença da minha oração, da do pastor Dilson, do pastor Edmar, do pastor Anselmo, da pastora Ângela, com aquela que você pode fazer? Se o mesmo Espírito está na minha vida, está na sua vida. A diferença é o relacionamento que você tem. É só isso. Então, se você se sente fraco, é lógico, rapaz, Deus nos ensina a intercedermos um pelo outro, isso não é o problema. Mas você pode sim se levantar na sua casa como homem, mulher de Deus, e se colocar na presença de Deus, buscar ao Senhor, orar, e certamente Deus vai trazer resposta através da sua oração. Então nós temos que ser cristãos que orem com frequência. Em outras palavras, que orem como Jesus orava. Sabe, Jesus não só orava de vez em quando,
quando estava ansioso ou quando estava com problema, Jesus fazia da oração uma disciplina, um hábito. Em outras palavras, Jesus tinha um estilo de vida, e a oração era um estilo de vida para ele. Glória a Deus. Nós começamos aqui o despertar, né? Eu sei que cada um tem as suas necessidades. Graças a Deus que a nossa sala de oração está sempre cheia. Mas a gente podia transferir a sala de oração para aqui, para o templo, né? E está sempre cheio. Então, aqueles que vêm, glória a Deus porque você veio. Mas se você não veio, se você tem a possibilidade de vir, você está perdendo tempo de estar na presença de Deus orando. Começando o seu dia orando, buscando ao Senhor. Faça da oração um estilo de vida para você. Posso ouvir amém? Agora a Bíblia diz então no verso 15, e veja que interessante, que Jesus ficava cada vez mais famoso. Onde iria, as multidões iam atrás dele, porque curava, ministrava. E Jesus, onde passava, Jesus está vindo, ficou famoso. E no verso 16, Jesus se afastava com frequência para orar. Então, meu irmão, mais fama, mais oração. Mais fama, mais seguidores, mais likes, mais influência. Oh, que beleza, hein? Mais crescimento, mais bênção, mais oração. Diga aí, mais oração. Mas os cristãos, normalmente, parece que fazem o inverso. Pensam que quanto mais crescem, ou quantos mais são abençoados, ou quanto mais influência tem, mais fama tem, menos oração necessita. Ah, eu sou o cara. E na verdade isso tem que ser ao contrário na nossa vida. Mais fama, mais êxito, mais bênção na nossa vida, nós temos que ter mais dependência de Deus. Mais oração nós vamos necessitar. Agora, já nesse momento da vida de Jesus, então ele já tinha muitos seguidores, muitas pessoas acompanhavam, estavam sendo influenciadas com a ministração que ele fazia, estavam sendo impactadas, estavam sendo curadas pelo seu ministério. Ou seja, já era um líder reconhecido em toda a região. E Jesus mesmo entendeu que se ele queria cumprir o seu chamado, a sua missão, ele não podia se descuidar desse hábito de ter a intimidade com o Pai, de orar. E assim, meus irmãos, a igreja nesses últimos tempos tem crescido, tem se multiplicado, tem expandido, mas isso tem que nos levar a termos uma vida de mais oração, de mais dependência de Deus. Agora presta atenção nisso. Lucas 5, então, nós vemos que nos ensina a termos o hábito, o costume de orar. Agora vamos para Lucas 22, versículo 39 e 40. Veja lá, então acompanhado dos seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Eu gosto desse texto porque ela mostra que Jesus não somente tinha o hábito de orar, senão que isso foi algo que ele formou nos seus discípulos. Lucas 5, a gente vê Jesus desenvolvendo na sua própria vida esse hábito, praticando o hábito da oração. E os evangelhos mostram que Jesus fazia com frequência. Mas na passagem agora de Lucas 22 que acabamos de ver, você vê Jesus então formando esse hábito de oração nos seus discípulos. Lucas 5, vemos Jesus orando. Lucas 22, vemos Jesus formando em seus discípulos o hábito de oração. Olha que poderoso isso. Lucas 5, ser. Lucas 22, fazer. Lucas 5, ser. Para que eu possa fazer, eu tenho que ser. Jesus fazia, sabia fazer. Ele fazia, ele orava. E por ele ser uma pessoa de oração, ele podia chegar em Lucas 22 e fazer os seus discípulos também homens de oração. Então, porque eu sou um homem de oração, então eu posso formar outros homens, outros discípulos de oração. Primeiro temos que ser, para depois fazer. Diga aí, primeiro ser, para depois. Cuidado, meus irmãos. É muito bom a gente cobrar. Tem muito pai que cobra, vai ler a Bíblia, vai orar, e ele mesmo não faz nada.
seja para depois você fazer ou ensinar aqueles a cumprirem com o seu exemplo uma vida de oração. Deu para entender, amém? Segundo hábito, congregar. Diga aí, congregar. Lucas 4,16 diz assim: quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Então Jesus vai à sinagoga, como diz costume, se levanta para fazer a leitura das Escrituras. Então o livro de Lucas nos mostra que Jesus não era só um simpatizante da igreja, ou simplesmente um hábito de ir de vez em quando na igreja. Mas Jesus tinha um costume, tinha disciplina de praticar e de congregar na igreja de Deus. Fazia isso de maneira constante, de maneira perseverante. O texto é claro, como de costume. Então Jesus, além do hábito de orar, Jesus também tinha o hábito de congregar. Jesus fez da casa de Deus uma prioridade para a sua vida. A gente já viu que para Jesus a oração era uma prioridade. Provavelmente as primeiras coisas, ele não começava o dia sem ter um momento de oração. Mas quando chegava o fim de semana, vamos pensar assim, a primeira coisa que ele fazia era congregar. Era hábito, era costume, era disciplina espiritual para a sua vida. Lembra quando Jesus era pequeno? Teve um episódio que ele se perdeu. Na verdade ele não se perdeu, né? Os pais perderam ele, incrível. Os pais perderam uma criança é demais, né? Os pais perderam Jesus, depois eles lembraram depois de 3 dias, essa é demais. E começaram tudo querendo, mas cadê Jesus, cadê Jesus? Foram encontrar Jesus aonde? Aonde? No templo. No templo, ou seja, desde jovem, Jesus já tinha o hábito de congregar. Ele sabia que ali era a casa do pai dele, que era a casa de Deus. Agora o texto aqui nos dá alguns detalhes importantes, porque Jesus não somente ia à igreja, não somente visitava a igreja, não somente se simpatizava com a igreja, ia de uma maneira habitual, ia frequentemente, mas ele também estava envolvido no serviço da igreja. Você viu, ele se levantava para ler as Escrituras, era o hábito daquele momento, os rabis se levantavam para ler e explicar as Escrituras. Então ele não somente foi, mas no momento que foi, leu a palavra de Deus, ou seja, ele serviu, ele liderou, ele contribuiu. Consegue me entender? Amém? Então ele não ia somente para receber, mas ele ia para contribuir, ele ia para dar. Ele não era um assistente, mas Jesus fazia parte da igreja local. Não somente visitava, mas ele fazia parte da igreja. Então Jesus mesmo deu esse exemplo da importância de congregar na igreja. Meu irmão, a parte virtual é importantíssima, mas ela nunca vai ser a igreja de Cristo. Nunca vai ser a comunidade reunida. É lógico que às vezes você precisa, às vezes você está viajando, às vezes tem uma dificuldade. Compreensível, e graças a Deus por esse recurso, que traz também a igreja para dentro da sua casa. Mas há pessoas que se acostumam a ficar em casa, ao invés de estar congregando. Está errado. Esse hábito tem que mudar, e Jesus muda e forma esse hábito também nos seus discípulos. Quando Jesus sobe aos céus, os seus discípulos que estavam agora, ficaram na terra, começaram a ser difamados, começaram a ser perseguidos, começaram a ser encarcerados, porém nada disso fez com que eles deixassem de congregar. Consegue entender? Me diga amém. Por que isso? Porque não assistiam ou eram simpatizantes da igreja, mas eles tinham um hábito, um costume adquirido, uma disciplina espiritual de congregar. Não importa se é inverno, se é verão, se é férias, se é chuva, não importa. Se é fim de semana, se é no meio da semana, estavam sempre congregando na casa de Deus. E às vezes faz um calor danado, você fala, está muito calor, não vou. Às vezes está chovendo, não, porque está chovendo. Às vezes está frio, porque está frio. Ah, o ar-condicionado não funcionou, então não vou. Tudo uma desculpa para não vir congregar na casa de Deus. Vamos parar com isso, meu irmão. Eu entendo que as coisas mudaram e que normalmente agora a maioria das pessoas costumam vir um culto aos domingos. Eu sou crente raiz. Talvez aqui tenha alguns crentes raiz. Eu venho todos os cultos, aliás, eu não saio daqui, né?
mas eu venho todos os cultos, porque cada culto é uma experiência nova, é uma palavra nova de Deus para a nossa vida, é um aprendizado novo. Então, para mim, é importante estar congregando. Eu aprendo não só ministrando, mas aprendo ouvindo, aprendo adorando em todos os momentos, aprendo contribuindo, em todos os momentos Deus fala ao meu coração. Mas, meu irmão, não deixe de congregar na casa de Deus. Posso ouvir o amém? Amém. Muito bom. Terceiro hábito. Servir, diga aí servir. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, primeiro hábito, oração. Jesus o fazia com frequência. Segundo hábito, congregar. Tinha o costume de congregar. Terceiro hábito, o hábito de servir. Então, Jesus disse para os seus discípulos, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, o propósito para que vim, Jesus estava dizendo, a missão que eu vim, o chamado que eu recebi, é para servir. É isso que Jesus estava transmitindo. Claramente, Jesus vem e fala, servir não é uma carga para mim, servir é um privilégio. Para Jesus, servir não era um evento, era um estilo de vida para ele. Então, se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que seguir os passos de Jesus, temos que seguir essas disciplinas de Jesus, os hábitos de Jesus, e um de seus hábitos era servir. Ele orava, ele congregava e ele servia. Mateus 20, 26, 27 diz assim, entre vocês, porém será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Olha o princípio de Jesus. Quem quer ser grande, tem que servir. Quem quer ser o primeiro, tem que ser servo. Você vê que Jesus veio desconstruir tudo o que se pregava, tudo o que se pensava. Então Jesus não teve somente o hábito de servir, mas ele formou em seus discípulos também esse hábito de servir. Mais uma vez, ser para fazer. Porque tendo um coração de servo, ele pode formar outros a terem o hábito de servir. Agora, o que mais me impressiona é que Jesus não somente pregou, Jesus não somente ensinou, Jesus não somente disse, eu vim para servir. Jesus, em certo momento, pega uma toalha, chama os seus discípulos e começa a lavar os seus pés e a secá-los. Em outras palavras, Jesus foi um modelo pelo exemplo. Porque falar que servir é muito fácil. Mas Jesus chegou e falou assim, não, eu vou mostrar aqui. Fez com o exemplo dele, mostrando aos seus discípulos como fazia. Ele foi capaz de formar nos outros esse espírito, esse coração, esse hábito, essa atitude de servir. E como discípulo de Jesus, nós devemos aprender a servir. Você pode perguntar, pastor, mas onde eu posso servir? Onde você estiver. Onde você estiver. Porque às vezes você acha que servir é só servir na igreja. Meu irmão, você pode servir na sua casa. Está cheio de maridão aí que é o rei na barriga. Chega, senta, pega o controle e a esposa tem que fazer tudo. Pasme, eu conheci um casal. Fiquei indignado. Não falei para não criar o problema. Mas estávamos jantando. A mesa foi servida. A esposa levantou-se. Fez o prato dele. Fez o prato do marido. Pegou o bifão mesmo. Cortou. Só faltou dar na boquinha. Fiquei olhando para a Márcia e falei, não é possível que eu estou vendo isso. Né, Márcia? Lembra disso? Uhum. A Márcia não aguentou. A Márcia chegou e virou na veia. Falei, que pouca vergonha, não sei o que e tal. E eu fiquei lá, meu Deus do céu. Né? Por que minha esposa não faz isso? Brincadeira. Mas olha o absurdo. Olha que absurdo. Meu Deus, que absurdo. E tem muito marido que é assim. Acha que em casa... Veja bem, você não pode servir a sua casa? Ah, eu já ponho comida, eu pago a conta. Isso é obrigação tua. Serve a casa, ajuda a limpar, lava uma louça, pergunta o que eu posso fazer para ajudar. Qual é o problema? Você pode servir para os seus amigos, você pode servir no seu trabalho. Outro dia, um dos meus amigos, ele não é de Jesus, está meio impactado. Mas ele foi fazer uma cirurgia de emergência, estava com preocupação, achava que ia morrer. Falei até hoje na minha sala de manhã. Aí a esposa ligou para Márcia,
O Hamilton podia orar? Eu falei, porque é assim, né? Porque sempre, quando dá o problema, né? A pessoa vai lembrar de alguém que, né, ora, essas coisas. Aí liguei para ele, falei assim, e aí, está com medo de morrer? Rapaz, estou preocupado, não sei o quê. Ok, orei por ele. A cirurgia foi bem sucedida. Eu estou servindo um amigo meu, com a minha fé, orando por ele. Meu irmão, nós temos que ter um coração de servir os outros, servir a comunidade, servir os irmãos, servir os amigos, servir no trabalho. O pessoal tem que saber que você é de Deus, que você tem uma palavra diferente, que você tem um bom conselho. Dá para entender, amém? Isso é ser discípulo de Jesus. Ou seja, não pelo que você prega, mas pelo que você serve. Falar é fácil. Faça. Faça. A pessoa conta um problema para você, uma necessidade, você não faz nada. Eu sempre falo para os pastores aqui, ó, gente, se alguém chegar e contar um problema para você, você para na hora e ora. Esse negócio, depois eu oro. Aí a pessoa põe lá na internet, ora por mim, dá o problema, você põe a mãozinha assim. Vai, me poupe. Ora! Ora! Eu era assim, tá bom? Falei, desculpa aqui. A Márcia tem me ensinado. Eu falei assim, não, vamos orar agora. Manda um áudio da oração. Eu faço a oração na hora, mando o áudio. E se eu não puder ligar, que é melhor ainda, falar pelo menos no telefone. Eu mando um áudio, eu sou assim, a pessoa está pedindo oração para você, você vai mandar uma mãozinha? Eu duvido que você orou. Aí você põe, estou orando por você. Vai, mentiroso, que não é verdade, você não está orando, não. Seja verdadeiro, está orando, ora agora. Pedir oração, para a hora. E eu falo para o pastor, alguém conta um problema, pastor, tem uma dificuldade, não sei o quê. Vamos orar agora, pronto. Porque depois eu vou esquecer. Resolve o problema na hora, ora. Isso é servir o povo. E você é povo de Deus, é discípulo de Jesus, faça isso como um hábito. Amém ou não? Agora o Evangelho de Mateus diz que para nós sermos grandes, nós temos que servir os demais. Isso é maravilhoso, porque no reino de Deus, todos nós podemos chegar a ser grandes. Por quê? Porque todos nós podemos servir. Então Jesus diz, quer ser grande? Sirva os outros. Portanto, todos nós podemos ser grandes, basta nós servirmos no reino de Deus. Nem todos iremos servir na mesma área, mas todos nós podemos servir em alguma área. Nem todos nós podemos servir a todos, mas todos nós podemos servir pelo menos alguém. Amém? Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. E finalmente o quarto e último hábito. Diga aí, pregar. Pregar, diga mesmo, pregar. Marcos 10, versículo 1. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor, e como de costume, ó de novo, como que de? Como que? Costume. O que ele fazia? Ensinava, diga aí, ensinava. Finalmente Jesus, além de orar, além do quê? Além de orar, além de e além de servir, Jesus também fazia o quê? Pregava. Diga aí, pregava. Claramente, Jesus deixou ao longo dos evangelhos, a gente percebe claramente Jesus teve esse costume de compartilhar ou em multidões, ou um a um, de ensinar seus discípulos e também pregar para multidões. Só você abrir a Bíblia e começa a ler os evangelhos, você vai achar tudo isso. Em todo momento, cada oportunidade, seja nas multidões, seja um, como ele fez com Nicodemos, sempre Jesus estava compartilhando, sempre ele estava ensinando, sempre ele estava pregando. Por quê? Porque era um hábito, era uma disciplina, como de costume. Onde ele estava, ele compartilhava as boas novas. Então nós temos esse exemplo dos evangelhos. Olha, Jesus passou mais tempo ensinando do que fazendo milagres. A gente acha que Jesus fez milagres. Jesus fez muitos milagres. Onde passava ele fazia milagres. Mas ele passou mais tempo ensinando do que fazendo milagres. Jesus usou parábolas, Jesus usou ilustrações, Jesus usou testemunho, Jesus usou diferentes formas para compartilhar, para comunicar o Evangelho. E nós temos, meus irmãos, que usar todos os meios, todos os recursos que nós temos à disposição para pegar a palavra de Deus. Você pode usar histórias, você pode usar o seu testemunho, você pode usar a sua vivência e testificar a outros o que Jesus tem feito na sua vida.
Você é de Jesus? Quando você veio a Jesus, houve transformação na sua vida? Você era de um jeito, depois você se tornou outra pessoa? Você tirou hábitos ruins? Sim ou não? Você era ruim e agora ficou bom? Não, está mais ou menos. Bom é só no selfie, mas você está no processo. Mas nesse ruim e no processo que você está melhorando, porque o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, meu irmão, você tem testemunho pra caramba para dar aí. É ou não é verdade? Deus fez maravilhas, Deus fez milagres. Quantos milagres Deus fez na minha vida, na minha família, no meu casamento? E você tem que contar. Jesus usava o dia a dia para contar. Se eu falar aqui quantos testemunhos eu vou olhando aqui, eu vou vendo alguns que eu já conheço. Vagnão mesmo ficou lá, quase morreu na época do Covid, né, Vagnão? Foi entubado, entubado de novo. Meu Deus do céu, quantos dias? 43 dias entubado. 46 dias. Hoje está aqui, ó. Glória a Deus. Bênção de Deus. Que eu tive lá, os médicos falaram assim, esse aqui não vai aguentar. Esse aqui vai morrer, lembra, né, Sarinha? Eu falei assim, esse aqui vai morrer. A Sarinha chegar lá no vídeo, não vai em nome de Jesus, intercedir. Poder da oração. É milagre ou não é milagre? Milagre. Nas suas vidas aqui, quantas pessoas eu orei aqui, estou com problema de saúde, estou com problema no casamento, Deus transformando, Deus mudando, trazendo saúde, trazendo cura. Meu irmão, por que Deus faz na sua vida? Para que você possa pregar o Evangelho. Para que você possa com a sua vida, veja, você não precisa ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. Fale aquilo que o Senhor fez em você. É só isso. Quer ser um discípulo de Jesus? Fale aquilo que o Senhor transformou. Minha casa estava enrolada, meu casamento estava destruído, o Senhor Jesus entrou, transformou o meu ser, transformou a minha vida, transformou a vida da minha esposa, hoje temos entendimento, temos amor em casa. Quer maior transformação do que essa? Meu filho estava perdido, estava nas drogas, estava na prostituição, o Senhor limpou, trouxe, hoje está na casa de Deus, está na presença de Deus, é um homem transformado. Quer bênção maior do que essa? Eu estava no vício, bebia, fumava, eu me drogava, hoje eu estou limpo, pelo nome de Jesus, graças a Deus, porque o Senhor age. Esse é o maior testemunho que você tem. Pregue da forma simples, mas pregue a palavra de Deus com a sua vida. Agora, não seja demagogo, hein? Não seja um tranqueira e pagando de bonzinho. Desculpa aí. Porque às vezes você tem uma vida ruim, que não condiz com os princípios, e quer depois falar que você é de Jesus, que Jesus transformou, e você está dando um exemplo totalmente negativo. Aí não funciona. Aí você é um simpatizante. Mas um discípulo de Jesus tem vida transformada e tem algo para pregar, porque o Senhor realmente fez, e a sua vida é o maior exemplo disso. Amém? Termino com esse verso, Marcos 16, versículo 15. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem a boas novas a todos. Jesus disse, o que você tem visto eu fazer, agora vocês vão fazer. Meu irmão, nem todo mundo foi chamado para pregar num púlpito. Não se preocupe com isso. Mas todos nós somos chamados a pregar de alguma forma as boas novas, na sua escola, no seu trabalho, em casa, no bairro, para os seus amigos. Use essa plataforma que Deus tem te dado para você compartilhar as boas novas do Evangelho com a sua vida. Sabe, nem todo discípulo tem que ser um grande pregador de estádios, de igrejas. Mas todo discípulo tem sim que pregar as boas novas do Evangelho. Então, 4 hábitos Jesus teve, que claramente ele teve na sua vida, que vemos que ele desenvolveu primeiro na sua vida, e que ele formou em seus discípulos. Teve o hábito de orar, teve o hábito de congregar, teve o hábito de servir e teve o hábito de pregar. Que esses 4 hábitos, que você como discípulo de Jesus, forme em sua vida. Posso ouvir um amém?
Lembre-se, nós temos que ser para fazer discípulos. Então eu pergunto, quantos discípulos de Jesus há aqui nessa noite? Quantos discípulos de Jesus? Olha, não tenha medo de levantar sua mão se você é discípulo de Jesus. Como eu já disse, todos nós começamos na vida cristã como crentes. Mas nós devemos continuar nessa nossa vida cristã, dando um passo novo agora. De nos convertermos a sermos um discípulo de Jesus. A Bíblia diz claramente que muitos seguiam a Jesus, mas nem todos seriam seus discípulos. Porque para seguir a Jesus é grátis. E ser discípulo de Jesus tem um preço. O preço de uma entrega. O preço de mudança. O preço de levar a sua cruz. Um preço de generosidade. Um preço de congregar. Um preço de servir. Um preço de pregar. Mas primeiro eu tenho que crer. Primeiro eu tenho que ter sido salvo, restaurado, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, para aí sim tomar a decisão de agora não ser mais somente um crente, mas ser um discípulo de Jesus. Posso ouvir o amém? Vamos ficar em pé. E eu pedi ao Senhor, como encerramos esse caminhar de 3 domingos, ou 3 mensagens de discípulos, mas o pastor Edmar no domingo à noite também pregou poderosamente sobre esse mesmo espírito de você ser um discípulo de Jesus. O que é que a tua igreja tem que se comprometer? O que é que eu preciso fazer para cada vez eu possa seguir os passos de Jesus, me tornar um discípulo do Senhor? A palavra de Deus diz que nós lemos esse texto hoje no momento da ceia. Examine-se o homem o seu coração. Começa por aí. A ceia tem muito disso, da gente dar uma reavaliada de como está a nossa vida, como está o nosso compromisso, como está a nossa fidelidade com o Senhor. E veja, todo crente tem que saber se posicionar, porque senão a gente vai levando uma vida religiosa, quando na verdade nós precisamos ter um relacionamento com Deus. E no relacionamento faz parte concertos. Faz parte concertos. Senhor, eu estou falando aqui. E não se trata de você sentir-se envergonhado. Eu vou lá porque eu estou com um problema, vou no altar. Não, aqui, o pastor Marcelo disse um negócio para mim hoje de manhã que foi interessante. A IBC é uma igreja do altar, né? Amém ou não? Eu gosto do altar. A IBC é uma igreja do altar. Porque o altar faz parte do nosso DNA da entrega. Senhor, eu posso ser melhor. Eu posso consertar coisas. Então eu te convido nesse momento para que nós possamos, vir no altar. Eu gostaria muito que esse altar não tivesse mais lugar aqui. Porque é uma reconsagração que a gente faz ao Senhor. Quando a gente entende o que é ser um discípulo, a gente percebe o seguinte: eu estou um pouco longe disso. Está faltando coisas que eu preciso consertar. E o momento do altar é o momento onde a gente se faz o ajuste fino. Fala, Senhor, eu posso ser melhor. Senhor, isso que a minha atitude, às vezes em casa, o meu relacionamento, às vezes o meu trabalho, eu podia ser melhor. Eu não estou te falando que você está fazendo coisa errada, eu estou dizendo que você pode melhorar. Porque seguidores de Jesus todos somos, já temos a salvação em Cristo. Estou dizendo que você pode melhorar. E os discípulos iam aprendendo, iam melhorando. Olha, o mestre foi bom, porque nós estamos em 2025 e a palavra de Deus chegou nesse tempo aqui. Porque 12 homens entenderam que era ser discípulos e foram fazendo discípulos, e os discípulos que eles faziam outros discípulos, e assim vai, e chegamos no tempo de hoje como discípulos de Jesus. Estamos nesse mesmo método, fazendo discípulos, e assim a obra de Deus seguirá avançando no nome de Jesus. Então meu convite é de você ajustar-se,
Saia do comodismo espiritual. Saia do marasmo espiritual. Eu vim na ceia, tomei a ceia, estou tudo bem, agora só daqui 30 dias. Para com isso. Comece a entender o relacionamento que Deus quer ter com você, com a sua vida. E você viverá os melhores tempos, porque o Senhor vai abençoar, vai abrir portas, vai direcionar. Os milagres vão chegar, você vai ver cada vez mais experiências com o Senhor, porque o Senhor vai estar contigo em todos os momentos. Quando Ele falou assim: eu estarei contigo todos os dias até os confins da terra. Enquanto nós cantamos, todos aqueles que querem uma reconsagração, venha para o altar. Vamos ter um momento da presença de Deus, onde a presença do Senhor vai se manifestar na sua vida. Você vai sair daqui renovado, fortalecido, para um tempo novo na vitória, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, venha para o altar. Renova. Renova. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo, vamos ouvir a igreja. Porque necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Porque tudo que há dentro do seu coração, ou dentro do meu coração, precisa ser mudado. Necessita mais de ti, Senhor. Feche com esse texto de Atos 1:8. Mas recebereis poder, olha Jesus falando aqui. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vou mudar a palavra testemunha para discípulo, tá bom? Só para a gente entrar no contexto que nós estamos aqui. Repete comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis meus. Sereis meus o quê? Sereis meus discípulos. Diga discípulos. O Senhor quer nos dar nessa noite é que nós saímos daqui discípulos de Jesus. Diga aí, eu sou um discípulo de Jesus. Pode ser melhor, né? Eu sou um discípulo de Jesus. Aí vou te dar a lição, ou a chave. Sozinho você não consegue. Por isso que o Senhor Jesus falou assim: eu vou te ajudar, filho. Vou te trazer poder do Santo Espírito de Deus. Vou te dar poder do Espírito Santo de Deus. Aí o pessoal acha que é o poder para falar em línguas, para rodopiar. Não.
É o poder para você viver a vida que eu tenho preparado para meus discípulos. É poder para você vencer pecado. É poder para você consertar a sua casa. É poder para você ter uma vida de bênção no seu trabalho. É poder para você viver a experiência melhor que você tiver com seus amigos, os seus relacionamentos. Uma experiência de Deus, com princípios, com valores. É poder de Deus, do Espírito Santo, para que você se torne um discípulo de Jesus. Deu para entender? Não tenha medo do poder do Espírito Santo. Há pessoas aqui que têm medo do poder do Espírito Santo. Acho que você vai ficar envergonhado. Há um tempo atrás eu tinha um pouquinho de medo também do Espírito Santo. Eu não quero, prefiro ficar na minha aqui. Mas quando eu experimentei a plenitude do poder do Espírito Santo, primeiro que você vai entender assim, meu Deus, por que não foi antes? Mas você vai viver uma intensidade na fé de Jesus, uma intensidade no poder de Deus, a qual você nunca experimentou na sua vida. Tire o medo, tire a insegurança. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Experimente o poder do Espírito Santo e você será um verdadeiro discípulo de Jesus. Onde você for, a sua vida pregará por você. Você nem vai precisar abrir a boca. A sua vida, o exemplo que você dá, vai ser suficiente para eles verem Jesus Cristo na sua vida. Quem crê, recebe aí em nome de Jesus. Vamos orar. Põe a mão no seu coração aí. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença. Pai, obrigado por tua palavra tão clara nessa noite. Pai, aqui chegamos, Senhor, ó Deus, porque precisamos do Senhor, ó Deus. Como o Senhor mesmo disse na tua palavra, o Senhor mandaria poder do teu Santo Espírito para que nós pudéssemos ser suas testemunhas, ser verdadeiros seus discípulos. Pai, em nome de Jesus, essa é uma noite onde o Senhor está derramando do teu poder, do teu Santo Espírito. Quem recebe diz aí, eu creio e recebo o poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, com o teu poder. Pai, a começar da minha vida, eu reconsagro a minha vida ao Senhor. Diga aí, eu reconsagro a minha vida ao Senhor Jesus. Meu Deus, eu reconsagro, Senhor, a minha mente. Põe a mão na mente aí. Põe assim, eu consagro a minha mente. Põe a tua mão na sua boca. Eu consagro a minha boca. Põe a sua mão no seu ouvido. Fala, eu consagro meus ouvidos. Põe a mão na sua própria mão. Eu consagro a minha mão. Aponta para os seus pés. Eu consagro os meus pés. Agora põe a mão no seu coração. Eu consagro o meu coração ao Senhor Jesus. Meu Deus. Pai, limpa agora aquilo que precisa ser limpo. Conserta agora aquilo que precisa ser consertado. Vai trazendo agora da tua unção agora, Pai, sobrenatural para o teu povo. Porque estamos aqui para servi-lo. Estamos aqui para ser os seus discípulos, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja a vitrine que os outros verão em nós o que é um discípulo de Jesus. Verão em nós Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui para dizer, somos teus filhos, queremos seguir a tua palavra, queremos seguir os teus princípios, queremos nos afastar do pecado, queremos estar numa vida de consagração, numa vida de santificação. Então, Jesus, vem, trabalha, aceita a nossa oração nesta noite, muda, transforma, faz nova todas as coisas, Senhor, e que teu povo cresça, seja, Deus, um exemplo do que é servir a Ti, um exemplo do que é estar na Tua presença, Pai. Confiamos no Teu agir, entendemos que o Senhor tem grandes coisas para o Teu povo, e assim adoramos o Seu nome, Pai, por Tua graça, por Tua bondade, porque o Senhor é nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. Começa a aplaudir o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz, em nome de Jesus. Levante sua voz, vamos adorar. Jesus.
Levante suas mãos. A igreja. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. É tudo. Ao Rei aplauda ao Senhor. Levante um clamor de adoração ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vence em batalhas, aquele que vai à sua frente, aquele que transforma situações, aquele que abre portas, aquele que é o seu Senhor. Levante os braços, aplauda o Senhor, levante uma voz de adoração, levante uma voz de adoração, levante uma voz de adoração.
vai vir a cura, dela vai vir a libertação. Vocês recebe de Deus a vitória. Recebe o que é para você. Hoje o Senhor diz: faço nova todas as coisas. Na saúde, no casamento, no relacionamento familiar. É novo de Deus. E os anjos Orado, repetindo. Senhor, cantam. Toda criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. pode adorar que o Senhor está trabalhando. E os anjos cantam, Santo, toda criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios governam e prometem. Teu nome é sobre todo. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos governam e prometem. Teu nome é sobre todo. E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Eu vou encerrar com uma pergunta só. Para você ser um discípulo de Jesus, você primeiro tem que ser um seguidor de Jesus. Não tem jeito. O processo é esse. A primeira coisa é você ter o Senhor Jesus como seu Salvador. E depois, em seguida, você vai ter um caminhar para que Ele seja o seu Senhor. E há pessoas aqui que precisam tomar o primeiro passo. Ter Jesus como seu Salvador. Esse é o primeiro. Eu sei que tem. Porque o Espírito Santo já trabalhou no nosso meio. As vendas já foram tiradas. E Ele está tocando seu coração. É só dizer sim para Jesus, porque esse passo é imediato, é uma oração. Se alguém que nesse momento está sendo tocado por Deus, eu preciso do Senhor Jesus como meu Salvador. Porque você não pode ser discípulo de Jesus antes de tê-lo como seu Salvador. É só um toque de uma mão para a gente orar por sua vida. Alguém vai chegar na sua vida junto com você e vai orar. Quem hoje quer entregar o seu coração a Jesus? Quer dizer, Senhor, eu quero começar o meu relacionamento com o Senhor. Toca no meu coração. Eu quero o Senhor como meu Salvador. Levante suas mãos só para a gente poder orar. Alguém aqui na frente, alguém aqui na nave. Alguém que está dizendo, eu preciso de Jesus. Eu não posso terminar o culto sem dar essa oportunidade. Cadê? Aqui estou vendo aqui, Deus abençoe, glória a Deus. Glória a Deus. Melhor decisão da sua vida. Márcia está orando por você. Há mais alguém? Levante suas mãos aí, como ela, é uma oração de distância. É dizer, Senhor, eu quero o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador. E a partir daí, o Senhor vai trabalhar na sua vida para se tornar um discípulo de Jesus. Mais alguém? Estou vendo aqui, Deus abençoe. Está vindo aqui, glória a Deus.
Glória a Deus. O pastor Dilson vai ajudar, Ana Paula ali também vai ajudar. Mais alguém, levante suas mãos. É o Senhor trabalhando. Levante sua mão para nós encerrarmos com isso. Há mais alguém? Levante suas mãos. Não vamos perder a oportunidade do Senhor trabalhar e salvar. Esse é o primeiro passo. Mais alguém? Só levantar as mãos. Alguém vai chegar com você para orar e fazer a oração de confissão de pecados, aquela que garante a vida eterna, garante um local no céu. Mais alguém? Ok. Curva sua fronte. Pai, obrigado, Senhor. Que momento especial que o Senhor trouxesse ao nosso povo. Momento da tua presença. Momento onde o Senhor se revelasse de forma tremenda. Obrigado, Senhor, por tua presença em nosso meio. Obrigado por Jesus Cristo. Ó Deus, e obrigado porque nesta noite o Senhor tocou nos nossos corações para que verdadeiramente fôssemos seus discípulos e através da nossa vida impactarmos outras pessoas e fazer outros discípulos. Obrigado por essas pessoas que disseram sim para Jesus hoje. Pai, sela esse desejo, sela, Senhor, agora esse compromisso com o Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Ó Deus, por o Senhor nos abençoe. Muda, transforma, Senhor, em nome de Jesus. E a ti te damos toda a honra, toda a glória, todo o poder pelo que o Senhor fizesse nessa noite em nosso coração. Adoramos o teu nome, Senhor, e bendizemos a ti, no nome do Senhor Jesus. O povo de Deus diz amém. Pode ser melhor, amém. Vamos aplaudir o Senhor.